Hoje, dia 1º de junho, estou aqui num lugar muito bonito, São Sebastião do Paraíso. Eu estou junto com meu colega e eu quero registrar hoje um pouco de história, porque o reverendo João Batista Pereira, ele é professor de história, né? E ele conhece um pouco, mas eu quero conhecer um pouco mais de história da igreja presbiteriana, porque ele é pastor presbiteriano, um colega distinto, mas eu quero conhecer a família dele. Reverendo, o senhor é natural de onde? Eu sou natural de Passos. Estou já completando 70 e... Já estou com 70... Esse mês completo 79. 79 anos? 79 anos, é Passos, Bom Jesus dos Passos. Senhor Bom Jesus dos Passos. Dos Passos. Passos é a cidade aqui próxima, né? É. O seu pai? Meu pai já é falecido, minha mãe também. Meu pai era sempre ligado à zona rural. E a minha mãe, como uma mineira, esposa de um mineiro, sempre dedicada às coisas domésticas. E minha mãe foi pamonheira. Pamonheira? Em Passos, conhecidíssima. Inclusive a Rede Globo, no programa Globo Rural, mais ou menos 50 anos atrás, fez uma reportagem de um dia inteiro com a minha mãe produzindo pamonha, trabalhando com pamonha, desde o momento que estava apanhando o milho verde no quintal. O milho era produzido na própria casa, porque meu pai tinha um pé de chácara. Certo. E aí a minha mãe, os repórteres do Globo Rural, estiveram em casa e Passos e fizeram uma reportagem que levou o dia inteiro. Como que é o nome da sua mãe? Luzia Pimenta Pereira. E o seu pai? Meu pai era Francisco José Pereira. Meu pai era casado com a minha mãe, e a minha mãe era de uma família católica, e toda a família da minha mãe era católica, mas depois a minha mãe, pela convivência com meu pai, se converteu também ao Evangelho e foi até a morte membro da Igreja Presbiteriana Central de Passos. Como é que o seu pai conheceu o Evangelho? Meu pai conheceu o Evangelho lá em Passos mesmo, porque a Igreja Presbiteriana de Passos é de 1940, por aí, né? Quando o missionário Dr. Eduardo Lanes, que morou em Paraíso de 1922 a mais ou menos 1933, morou aqui, o missionário Dr. Eduardo Lane, reverendo Eduardo Lane. E aí a Paraíso é a mãe de todas as igrejas dessa região aqui do sudoeste mineiro, principalmente daqui a São João do Glória. O seu pai, quantos irmãos que ele tinha? Meu pai, 11 irmãos, hoje todos falecidos. Dessa família de 11 irmãos, um dos irmãos do meu pai foi para Goiás, era membro... Você sabe o nome dele ou não? Sei, João Schettini. E os outros nomes? Pode ir falando aí o nome de algum. Seus tios? Meus tios tinham o senhor era Pedro, né? Na intimidade, tinha muito apelido, né? Da família? Na intimidade todo conhecia por senhor. Senhor era Mascate. Mascate? Mascate. Ele fazia, comprava tecidos em Passos e algumas bijuterias e levava a cavalo para vender na zona rural de Passos. Zona rural. E nisso ele ficava mais ou menos um mês viajando pela zona rural vendendo essas coisas. E depois ele voltava para recomprar outra vez e novamente voltava, e assim ele viveu a vida inteira. É interessante que a conversão da minha mãe aconteceu muito em função do testemunho desse meu tio, porque esse meu tio era solteirão. E ele, quando não estava nas viagens pela zona rural, ele ficava na minha casa em Passos, morava conosco. Certo. E numa dessas viagens que ele fez para a zona rural, a minha mãe estava no tanque lavando roupa, e ele, sem saber cantar direito, ele cantando aquele hino: abra o coração e deixa Cristo entrar. Sabe? Esse hino aí que ele solfejava, mais ou menos, algumas estrofes desse hino aí,
teve um papel muito importante na conversão da minha mãe, porque minha mãe ficava ouvindo aquilo. Abra o coração e deixa Cristo entrar e o sol em ti raiar. Esse cântico bonito que nós cantamos até hoje teve um papel importante. E o meu tio, na sua simplicidade de um homem sem instrução quase nenhuma, instrução só primária, ele foi instrumento para a conversão da minha mãe. E os outros irmãos? Os outros, esse meu tio que foi para Goiás, ele era farmacêutico. E lá em Goiás ele morou muito tempo em Séries. Depois ele praticamente fundou uma cidade lá da região chamada Nova Glória. Nova Glória em razão do Glória aqui de perto de nós aqui. Perto de Passos? Perto de Passos, porque São João Batista. A família da mulher desse meu tio era da Ponte Alta. A Ponte Alta é um lugarejo perto de São João do Glória. Aí meu tio quis homenagear o Glória, dando nome a essa cidade de Goiás. É uma cidade que existe até hoje. Chama Nova Glória. Inclusive esse meu tio foi prefeito lá da cidade de Nova Glória. Depois ele morreu, faz já uns 20 anos que ele morreu. Mas ele tem vários filhos, um é um médico importante em Brasília, ele tem uma clínica importante. E mais outros irmãos seus, seus? Do meu pai, os outros, nenhum deles tomou a direção... fora de Passos? Todos ficaram na região de Passos. Em Passos, era a zona rural de Passos. Quando eles foram se envelhecendo, eles foram indo para Passos e hoje não tem nenhum mais. Já todos são falecidos, tem a descendência de Passos. Você falou de Mascate, a descendência do seu pai era portuguesa ou não? Era. Português, do português que era... Do meu avô, pai do meu pai, era português. Você lembra do seu avô, não? Lembro. Né? Qual que é o nome dele? Pedro José Pereira. Meu avô era presbiteriano também. Eu lembro dele, baixinho, tinha uma barbinha branca, bem branca a barbinha dele, assim, sabe? E chapeuzinho na cabeça, nunca saía sem paletó pra rua. Certo. E a sua avó? A minha avó eu lembro muito pouco. A minha avó, a esposa desse meu avô, não lembro quase nada, muito pouco. Ela morreu... Você já era pequena, nova, eu era criança. Eu tenho uma vaga lembrança dela, às vezes a gente criança, almoçando lá, pegava o prato de comida, sentava numa escada e ficava almoçando ali, e ela às vezes passava, a saia dela passava em cima do meu prato de comida, e eu ficava meio aborrecido com aquilo, mas eu tenho uma lembrança muito pequena essa minha avó era italiana. Então meu avô era português e a minha avó era italiana. O nome dela você falou? O nome dela era Mariana. Mariana de quê? Mariana Schettini. Schettini? Mariana Schettini Pereira, E a avó da sua mãe? Do lado da minha mãe, Sebastião Prado chamava meu avô. E a minha avó, Laura Pimenta Prado. E eles viveram aqui na região, Fortaleza de Minas, viveram, eu não tenho lembrança se eles viveram um certo tempo em Alpinópolis, lá na antiga Ventania. Né? Ventania. Ô, reverendo, esse Pimenta da sua mãe, da sua avó, é da dona Violante também? Pimenta? Eu cheguei, quando a dona Violante era viva, eu conversei com ela uma vez, e eu não sei se guarda alguma relação, mas se guarda alguma relação, uma relação distante. Bem distante, né? Que é o Arantim Pimenta, né? Sebastião Arantes, né? Sebastião Arantes. Pois é. Que era irmão. Ô, reverendo, mas que coisa boa a gente conhecer a história, né? Pois é. Você tem uma história tão rica. A história inspira a gente. Né? E os seus irmãos? Quantos irmãos? Nós éramos 8, né? Dessa família grande, eu sou o mais velho, né? Eu recentemente perdi 2 irmãos, o Josué, que era um alfaiate, né? Ele morou em Passos, ele foi o pioneiro das indústrias de confecção de Passos. A primeira camisaria, ele chamava de camisaria, ele fabricava camisa. E um exímio costureiro, sabe? E ele trabalhou muito tempo em Passos, depois ele mudou-se para Brasília. E se ele tivesse continuado o passo, não sei, essa é uma presunção que a gente faz,
quem sabe daria certo, mas ele foi o pioneiro, foi o primeiro. O reverendo está falando de confecções porque Passos é uma cidade que se destaca pelas confecções, né? Passos hoje deve ter em torno de umas 800 a 1000 indústrias, entre grandes e pequenas, de produção de confecções, roupas. De confecção, Ô, reverendo, e mais outros irmãos seus? Bom, os outros depois de mim é o Paulo, né? Paulo Felipe. O Paulo é professor também, é interessante que ele em casa deu assim, uma direção assim, muito forte para o lado do ensino, da educação. Educação. O Paulo é professor até hoje, trabalha na Fundação de Ensino Superior de Passos, ele é diretor da Faculdade de Direito, ele é responsável pela Faculdade de Direito, e dá aula de literatura até hoje na Faculdade de Filosofia e Ciência e Letras de Passos. Então, e o outro? O Marcos é o que juiz. Foi juiz, está aposentado como juiz de direito, né? Foi professor também antes de fazer de curso de direito, de fazer concurso para magistratura. Ele acabou se transformando magistrado. Entrou para o lado da magistratura e trabalhou, creio que uns 15 anos como juiz de direito. Hoje ele está, a esposa dele faleceu faz já uns 10 anos mais ou menos. E ele está lá em Passos. Aposentado. Aposentado. E mais outros, doente. Os outros, aí são os dois que morreram, né? Tem o mais novo dos homens morreu também, o Chiquinho. Esse trabalhou como leiloeiro. Ele era leiloeiro, ia vender um imóvel na cidade, então ele fazia o leilão. O leilão, ele trabalhava no fórum como leiloeiro? Tinha ligação com o fórum, né? Tinha ligação com o fórum, sim. Sempre no fórum tem esse ofício. Então ele tinha essa ligação com o fórum. E ele morreu faz menos de 2 anos. Menos de 2 anos. Né? Agora eu tenho as irmãs também, né? Irmãs? Tenho 3 irmãs. O nome delas? Ontem eu estive, inclusive, em Passos, na casa delas. A gente tem o costume de se juntar umas 2 vezes por mês lá em Passos, os irmãos quase todos, para a gente tomar café junto. Que coisa boa! Porque lá em casa a minha família foi sempre assim, bastante unida, e o pessoal gosta muito de se reunir. E aí então eu saio daqui, vou para Passos 2 vezes por mês, e lá a gente tenta se juntar todos para tomar café junto. Ontem apertar a mão café, do outro, dar um abraço, né? Pois é. O nome das irmãs. Lembrar da mãe, do pai. Bom. A Marta, inclusive eu brinco, a Marta é muito parecida com a minha mãe, sabe? Porque, inclusive ela herdou aquele lado bem da mulher mineira, né? De cuidar da casa, de fazer quitanda, de fazer salgado. A minha mãe foi uma salgadeira de primeira linha, produzia salgados de muita qualidade, produzia em alta escala, assim, para vender para as festas de casamento, no aniversário. Que coisa boa, reverendo. E a Maria Isabel, que é a outra abaixo da Marta, que é casada com o presbítero da Igreja Central, com a Geu. Tem os filhos todos, 4 filhos, né? Todos eles já estão formados, um é militar, está lá na divisa com o Uruguai, chama Marcos. E os outros estão em Passos, trabalham no Banco do Brasil, trabalhou no Banco do Brasil, hoje ele está fora do Banco do Brasil. E tem o Fábio, que esse trabalha no Banco do Brasil também, eram 2 que trabalhavam no Banco do Brasil. Certo. O Fábio continua trabalhando no Banco do Brasil. E a outra irmã? A outra irmã é a Márcia. A mais nova. A professora também, professora. Né? Todos fizeram... Que ela é professora de quê? A Maria Isabel foi professora da ensino fundamental. Ela foi diretora de um grupo escolar e trabalhou muito tempo, né, nesse grupo escolar lá em Passos como diretora. Depois aposentou e agora está aposentada. Oi. Então, é mais ou menos essa situação. Eu estou aqui conversando com o reverendo João. Você está entrando na nossa conversa aqui. São Sebastião do Paraíso. Mas estou vivo. Não. Vive bem vivo. Bem vivo. O reverendo está conversando aqui a história aqui. Falou? Um abraço. Não. Tchau.
Amém. Ô, reverendo, aí, e mais quem que é? Pois é, aí então eu estava falando da questão da mais nova educação, né? Educação, né? Todos professores. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui. O evangelho foi que inspirou essa família a estudar e a vencer na vida? Ou como é que você fala assim? Eu creio essa influência do evangelho. Foi o seu pai foi fundamental. Meu pai era da zona rural, né? Ele a vida inteira ligado à zona rural. Mas quando a gente foi ficando maiorzinho, tipo, na hora de vir para a escola, ele não quis ficar na zona rural mais. Ele quis oferecer algo melhor para a família. Ele falava assim, o que eu não tive eu quero dar para vocês. Que coisa boa. Aí nós mudamos da zona rural para Passos. Aonde que era a zona rural que vocês participavam? Na região ali Urias Barbosa, não? Isso. Fazenda Bragança. Fazenda Urias Barbosa. Nós moramos num lugar chamado Aranhas. Esse lugar que nós moramos era um lugar, como nós dizemos aqui, era um ermo, sabe? Porque só tinha uma casa que era nossa. No fundo era uma mata fechada que o pessoal acreditava que tinha até onça na mata fechada, de tão fechada que era a mata, sabe? E era um lugar bem afastado mesmo do Urias Barbosa, que parece que era tio do professor José Ferreira Barbosa, lá de Franca. Tanto é que o professor Barbosa, quando vinha a Passos, ele ficava hospedado na casa lá do tio dele. Do tio dele, Urias Barbosa. Ué, eu não sabia não, porque eu estava conversando há pouco tempo com a dona Maria do Sopedo Guido Pussi, que ela é prima do professor Barbosa, ela é portuguesa e veio de Portugal. Veio de Portugal. Eu lembro do professor, do Sopedo eu lembro bem. Pedro Guido. Lembro. Ô, reverendo, mas que coisa boa, rapaz, conhecer essa grande família sua, né? Agora a gente nem pode perguntar aqui, negócio de neto e bisneto, ou sobrinho seu, você tem uma... Ixi, tenho... Minha mãe quando morreu, uns 10 anos atrás, eu creio que ela tinha já, entre netos e bisnetos, uns 60. Mais ou menos. Que coisa boa, viu? Família grande, né? Família muito grande. E a família que deixou uma presença muito forte na cidade de Passos, né? Graças a Deus. O pessoal, meu pai com a minha mãe, eles eram muito preocupados em formar o nosso caráter. Assim, olha, minha mãe dizia pra gente assim, ó, vocês vão comprar alguma coisa, naquela época era mercearias, era importe. Venda. É venda. Não fala assim, ó, você confere o troco na hora que você receber o troco. Se voltar um centavo a mais para vocês, deve... Porque hoje o senhor está completando 40 hoje, esse mês, dia 29, fui ordenado na Igreja Presbiteriana de Ribeirão Preto, 29 de junho de 1969. Então agora, dia 29, eu completo 48 anos de ordenação ministerial. Puxa, você já é jubilado. Reverendo, mas o senhor estudou fora do Brasil, né? Não foi? Eu estudei. Por que você estudou? Eu comecei em Campinas, né, em 1965. Depois, em função daquele momento mais difícil que a igreja viveu na época da ditadura militar, e o seminário de Campinas também acabou sofrendo um pouco as consequências da questão, porque aquele momento de uma grande efervescência política, do repensar da sociedade, diversos aspectos da sociedade, a igreja também sofreu. Passou por aquele momento. O reflexo do momento, né? Do momento histórico. E né? os estudantes do seminário também participaram muito daquele momento de uma maneira muito dinâmica. Dos questionamentos da época. E você foi estudar em Argentina? Eu fui estudar porque em 66, a crise do seminário de Campinas foi em 1966, quando nós percebemos. Eu percebi que o ano de 67 ia ficar difícil. Eu mesmo tomei a iniciativa de entrar em contato com o seminário unido lá de Buenos Aires, chamava Faculdade Evangélica de Teologia. Eu entrei em contato com o diretor, o Dr. Hermíguez Bonino, e eu solicitando uma bolsa de estudo, algumas bolsas de estudo. Eram 8 alunos que queriam ir para lá.
e por bênção de Deus a gente recebeu a resposta positiva que nós podíamos ir para Buenos Aires, que eles iam acolher a gente lá. Vocês foram 8? Não, a resposta veio positivo para 8, mas nós acabamos indo no número menor. Fui eu, o reverendo o Clodomir Monteiro da Silva, que hoje foi pastor e professor. Né? Ele é professor de antropologia na Universidade Federal do Acre. Do Acre, eu conheço. Rio Branco. E mais quem? Ele, o Javan. O Javan era um moço de Passaquato. Javan Osias Laurindo. O Eleni é do Triângulo Mineiro, parece que ele era de Araguari, se não me engano, uma coisa assim. E desses aí, quando nós terminamos o curso em 1968, aí nós voltamos para o Brasil, o presbitério recebeu o nosso trabalho de tese, de exegese, nós fomos ordenados, eu e o Clodomir fomos ordenados. Agora os outros, o Eleni não sendo ordenado. Né? Reverendo, qual que foi o seu primeiro pastorado? Primeiro pastorado foi Monte Santo. Monte Santo. E hoje você está pastoreando também. Eu continuo lá porque o pastor Paulo está lá, e a gente é muito amigo e eu vou lá umas 6 vezes por mês, mais ou menos. Que coisa Dia boa. de semana e uns 2 domingos por mês. Que coisa. E outras igrejas que você pastoreou? Bom, aí em Cássia eu fiquei 10 anos. Depois de Monte Santo foi um pastorado curto, eu fiquei 69, só em 1969. Aí o presbitério me transferiu para Cássia, onde eu fiquei 10 anos. Aí em Cássia eu aliei o ministério ao magistério, foi em Cássia que eu comecei a lecionar. E você fez o curso de... Eu fiz um curso de complementação filosófica lá em Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes. Eu, o reverendo Carlos e o reverendo Clodomir, nós 3 fizemos juntos. Que coisa boa. A gente saía de um ônibus de Ribeirão Preto, encontrávamos em Ribeirão Preto, íamos para São Paulo. São Paulo a gente ia lá para Mogi das Cruzes, ficava um dia inteiro em Mogi das Cruzes. Isso uma vez por mês. Foi um período muito promissor, porque a igreja tinha dificuldade no sustento, né? Tinha. E o pastor era um voluntário dedicado que trabalhava também fora, né? E até que eu nunca me arrependo de ter entrado pelo caminho do magistério, porque eu acho que para mim magistério e ministério são duas coisas muito próximas, né? Tudo está relacionado da mesma ao vertente, ensino, né? a docência, né? E aí então para mim foi muito bom, porque eu acabei ficando mais conhecido aqui em Paraíso, na região, por conta do trabalho com o professor. O professor de História. Professor de História. Aí depois eu fiz 2 concursos, né? Fiz um concurso para ser professor de 2º grau, fui aprovado nesse concurso. Depois eu fiz um outro concurso para ter outro cargo no estado mesmo. Fui aprovado também e acabei aposentando há uns 8 anos atrás. Como professor. Mas que coisa boa, reverendo. É um trabalho muito grande. Esse trabalho, nós estamos aqui em frente a uma igreja antiga aqui de São Sebastião do Paraíso, né? E essa igreja aqui tem uma praça aqui na frente. É característica das cidades mineiras e as cidades antigas, mais antigas do nosso país, a igreja, a praça e o cemitério. E o cemitério é ali pertinho, né? O cemitério está ali, na frente, uma quadra. Aqui só tem esse cemitério ou não? Só esse. Só esse cemitério grande. A cidade de São Sebastião do Paraíso é uma cidade grande, bonita, né? É uma cidade que cresceu muito, sabe? Quando eu cheguei aqui em 1983, muitos bairros não existiam, né? A cidade foi expandindo e hoje é uma cidade que tem, por exemplo, área educacional, tem faculdade de Direito, tem faculdade de Filosofia, com curso de História, curso de Educação Física, Psicologia. Que coisa boa. E tem o curso superior de Contabilidade, curso superior de Administração. A população gira mais ou menos em quantos mil? A população hoje está em torno de 60 mil na zona urbana e creio que
em tudo deve dar em torno de 70 mil, 75 Vou fazer uma pergunta para você boa agora, viu? Aqui é próximo a Jacuí. Jacuí é o município mais antigo dessa região? O Jacuí, inclusive, o Minas Gerais pertenceu a Jacuí, né? Jacuí foi capital de Minas Gerais por pouco tempo, mas foi. Um dia, curiosamente, né? Pois é, um dia. Então, essa história é muito interessante. Aqui próximo é uma cidade que é Jacuí, e ela tem uma outra característica que o reverendo deve conhecer, sobre a Casa da Moeda, né? A primeira Casa da Moeda do Brasil, ela era aqui em Jacuí, né? Jacuí, É uma região que ficou um pouco isolada por causa do... Porque não tinha asfalto, né? Não tinha asfalto e o acesso tornou-se mais difícil. Agora em função do desenvolvimento da cafeicultura, né? Então ali, por exemplo, Jacuí, Nova Resende, Bom Jesus da Penha, Guaxupé, São Pedro União, as cidades são todas interligadas por asfalto, né? Então, tudo interligado. Facilitou tudo em função do desenvolvimento da cafeicultura. Agora, Passos e São Sebastião do Paraíso, qual que é mais antiga? Paraíso. Paraíso? Paraíso é antigo. Paraíso tem 150. O evangelho da igreja presbiteriana começou aqui em São Sebastião do Paraíso. E aqui foi hospedado o Supremo Concílio, 1924 ou 26? Me parece que foi 26, 1926. E isso se deu muito em funcionamento daquilo que eu falei no início, né? Que aqui Paraíso foi uma espécie de subsede da Missão Oeste do Brasil, né? Missão presbiteriana, que veio atuar aqui, por exemplo, o reverendo John Boyle. Certo. O John Boyle começou aqui em Cajuru, né? Ele chegou em Cajuru e queria iniciar o trabalho. Ele não conhecia nenhuma pessoa em Cajuru. Aí ele perguntou na cidade: tem alguma família evangélica presbiteriana aqui? Não tem, ninguém conhecia nenhuma família. Aí ele pensou, como que eu faço? Aí de repente ele resolveu: tem alguma família de maçom aqui? Isso tem, família de maçom tem. Ali tem a família Riso. A família Riso, o chefe da família, o nome agora do chefe da família, do pai do reverendo Miguel Riso, eu me esqueci. Ele é maçom. Aí o reverendo John Boyle bateu a porta da casa dele. E, eu sou pastor, ministro presbiteriano, missionário, eu queria fazer uma reunião aqui, um culto, e eu não tenho onde fazer. O senhor pode, alguém da sua amizade aí que pode me acolher para a gente reunir hoje à noite? Aí, perfeitamente, pode fazer na minha casa. Eu vou abrir a minha casa para o senhor, missionário. Aí abriu a casa, chamou os vizinhos, chamou as pessoas da amizade dele. Foi feito o primeiro culto na casa desse senhor, que era o pai do menino Miguel Riso. Que tornou-se o príncipe dos pregadores brasileiros. Da igreja presbiteriana. Da igreja unida. O reverendo Miguel Riso, ele foi alcançado nessa região e ele ficou trabalhando aqui nessa região também como pastor. Porque eu me lembro de um lance, quando o presbitério de Ribeirão Preto, não sei se é o de Ribeirão Preto, quando eles... o reverendo Joaquim Machado era pastor em Passos. E eles fizeram uma mudança, uma transferência do reverendo Joaquim Machado para Cabo Verde. E o reverendo Miguel Riso estava participando dessa reunião e estava atento ao assunto, mas ele sempre tinha um lado de humor nas decisões dele, um grande comunicador, né? E no dia que eles escalaram e veio o relatório que o reverendo Joaquim Machado ia para Cabo Verde, ele levantou a mão, pediu a palavra e falou assim: o que eu sei é que Cabo Verde não firme Machado. E não é que o reverendo Joaquim foi para Cabo Verde e ficou, acho que 19 anos lá, né? Eu conheci o reverendo Miguel Riso. Reverendo Miguel Riso.
foi uma pessoa muito importante para a igreja, né? Um grande escritor, né? Conferencista, teve várias vezes em Franca. Pregador de primeiríssima qualidade. O que eu sei é que Cabo Verde não firma, né? O machado depois que murcha, né? Mas foi muito interessante. Ô reverendo, mas que coisa boa conhecer e saber dessa história. Passos teve uma presença muito forte também com o reverendo Samuel Gamo, que veio até Piuí, não foi ou não? Foi. A Passos inicialmente era o reverendo Eduardo Lane que ia a Passos, né? Porque a importância do reverendo Eduardo Lane para a região foi muito grande, mesmo porque ele morou aqui em Paraíso mais de 10 anos. Ele morou aqui de 1922 a 1921 a 1931. Quando aí ele saiu da região e foi na direção aí de Ribeirão Preto, Triângulo Mineiro, né? E acabou fundando o Instituto Bíblico, que tem o nome dele lá em Patrocínio. Patrocínio Paulista. Interessante. Olha como que é interessante. Ele foi na direção de Ribeirão Preto, Jaboticabal, atingiu o Triângulo Mineiro e depois foi até Goiás. Né? Aí essa leva de pregação do Evangelho atinge Goiás também, né? Partindo daqui. Porque toda essa região da Mogiana, aqui de Santa Bárbara do Oeste, né? Por que o nosso sino foi batizado com o nome de sino da Mogiana? Até por uma bênção de Deus, eu digo assim, o nome do sino da Mogiana fui eu que acabei dando, porque quando estava reunido para criar o sino, que nome que nós vamos dar? Aí eu pensei, já vários nomes foram sugeridos, aí eu lembro sino da Mogiana. Aí o plenário aceitou a minha opinião e acabou prevalecendo o nome de Sino da Mogiana por causa da história que eu conhecia, né, da pregação do Evangelho nessa região. E a sigla ficou Sim, né? Pois é, ficou Sim, ficou muito interessante. Interessante, Sim. Né? Agora, a região aqui, então, como uma espécie de subsede da Missão Oeste do Brasil, por exemplo, o reverendo Roberto Dali Daffy, missionário Daffy, morou aqui em Paraíso. O reverendo André Jansen, era dinamarquês, missionário, também morou aqui em São Sebastião do Paraíso. João Boyle não chegou a morar aqui, mas esteve várias vezes em São Sebastião do Paraíso pregando o Evangelho aqui. E aí, então, de Paraíso, eles iam para Monte Santo, né? Altinópolis, Batatais, né? Essa região. Eles faziam. E Franca. E Franca também. O início da igreja presbiteriana foi assistido pelo reverendo Davi. E aí na direção de Cássia, Passos, né? Passos, São João do Glória, toda essa região aí foi um trabalho missionário, um trabalho importante dessa época. E interessante, por exemplo, a igreja de Paraíso, só uma curiosidade, foi tão importante, dinâmico o trabalho aqui em Paraíso, que em 1926, a igreja de Paraíso tinha 400 alunos matriculados na escola dominical. O reverendo Eduardo Lane reunia a sessão era o conselho da igreja. Eles chamavam o conselho da igreja de sessão. Então reunia a sessão uma vez por semana, fazia 4 reuniões por mês. Não era reunião para resolver questões administrativas. Resolvia algumas questões administrativas, mas a essência da reunião era examinar candidato à profissão de fé. Uma reunião por semana, 4 por mês, para examinar candidato à profissão de fé. Agora você imagina como que estava o crescimento da igreja. Por isso que a igreja chegou a ter aqui em Paraíso, nessa época, 400 alunos matriculados na escola. Porque tinha muitos pontos de pregação, né? E muitos voluntários. A pessoa aceitava o evangelho, já recebia instrução e havia havia um desejo da pessoa, né? Aquela alegria de trazer os parentes, os amigos para a igreja. E aqui também era uma região bem rural, né? Quem conhece a história, como o reverendo fala, aqui, sabe que a igreja dava um status para a comunidade, né? Era um lugar de encontro,
trocar ideias, de dar apoio para famílias, né? O trabalho que a gente tem que realçar aqui, pastor, é o trabalho da SAF, né? Que coisa impressionante, né? Das mulheres. A presença da mulher na igreja hoje e sempre, vamos dizer, né? Foi muito importante, né? Que as mulheres são ativas e às vezes eu falo assim, a gente vai numa igreja pequena. Às vezes nessa igreja pequena você não encontra uma UPH organizada, mas SAF tem. A SAF tem. A SAF está presente em todas as pequenas congregações, nas grandes igrejas, a SAF está presente, ativa. A SAF e outra coisa também que dava muito apoio era o MP, né? Também, a mocidade. A mocidade naquela... É interessante que havia até uma certa disputa, assim, no bom sentido, né? Para ser presidente da federação. Os jovens queriam muito ser presidente da federação. Aqui na região, por exemplo, as igrejas maiores aqui eram Passos, Franca, né? Altinópolis, Casa Branca. Na época, isso aqui pertenceu ao presbitério São João da Boa Vista, né? Depois o presbitério de Ribeirão Preto. E, por exemplo, o reverendo Elias Abraão foi um grande líder da mocidade aqui na região. O Luiz Moricoche, que é... Nós estamos aqui na estação da Mogiana, em São Sebastião do Paraíso. E essa estação vigorou enquanto deu muita vida a essa região e o grande desenvolvimento. O reverendo João está aqui, nós já conversamos bastante sobre a igreja e agora ele vai falar um pouco dessa Mogiana. Como é que é, reverendo? Ela vinha de onde? Ela vinha de Campinas, né? Campinas, e abrangia essa região de São Paulo, Casa Branca e Guaxupé, já em Minas Gerais, e depois chegava a passar por São Sebastião do Paraíso, passando certamente por várias cidades menores, até chegar em Passos. Passos era o fim da linha, né? A última estação da Mogiana era a estação de Passos, né? E na época da cultura do café, por exemplo, teve muita importância, porque no transporte da produção cafeeira aqui da região, que ia para o Porto de Santos, e também transporte de passageiro, porque na época as estradas... Todas de terra. Tudo de terra. Então, quem viajava, por exemplo, de Passos a São Paulo, viajava de trem. E de Paraíso também de trem. Então foi muito importante o transporte de passageiros, o transporte de mercadorias também, porque as mercadorias que abasteciam o comércio aqui dessa vasta região de Minas Gerais e São Paulo, né, chegava tudo via estrada de ferro mogiana. Ô reverendo, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o início desse trabalho da Mogiana, se o senhor tem, e quando que parou de funcionar a Mogiana, mais ou menos. Bom, o início é bem antigo, né? Eu não posso precisar a questão da data certa do 1920. do início, por aí. Eu acho que até antes. Agora eu lembrei, porque a estrada de ferro mogiana, segundo o Solimílio, lá de Cássia, que era pai do presbítero Zé Parreira, sim. O Solimílio dizia que foi inaugurado em 1911. 1911 a estrada de ferro. A estrada de ferro. E então exerceu esse papel muito importante aqui na região. Até 1960. Por aí, até 1960, quando foi incorporado, né, e transformou-se na FEPASA, né? E hoje o pessoal aqui da região, por exemplo, acha que o Brasil poderia ter continuado explorando, aumentando a malha ferroviária, porque é um transporte mais barato e que o Brasil, um país de tamanho continental, seria muito beneficiado se continuasse investindo no transporte ferroviário. Engraçado que na Europa eles incentivaram, né? Exatamente. Modernizaram, né? Aqui, desde modernizar, eles... Aqui encerrou, né? Encerrou. O transporte ferroviário. Mas que coisa boa. Aqui nós estamos em frente aqui a
Aonde passava a linha, né? Aí hoje é chama Casa da Cultura. De vez por outra, artesãos, eventos culturais são realizados aí onde foi a antiga estação da FEPASA, da antiga. O próprio prédio já é o monumento. Já é bonito o prédio, né? Monumento e interessante que as estações são todas parecidas, né? A gente vai para padronizada, né? É mais ou menos parecido com essa aí, são muito parecidas. Eu vou ver se eu consigo tirar uma imagem aqui. Porque, eu vou ver se eu consigo. Aí, ó, eu vou pegar a câmera aqui. A gente tem que aventurar um pouco, né? Tirar uma história. Aí, ó, São Sebastião do Paraíso. Aí, ó, pegou a história aqui dessa Mogiana. Mogiana. E hoje a Mogiana empresta o nome para o sínodo, né? Dessa região aqui, né? Que é composto dos presbitérios Vale do Rio Grande, Vale do Rio, presbitério Rio Pardo e o presbitério São 3 presbitérios que formam o sino da Mogiana. Mogiana. Que tem essa história aqui. Sabe até do século XIX também, né? Porque se a gente considerar que o Evangelho aqui no Paraíso, os primeiros pregadores aqui começaram a vir aqui por volta de 1880, mais ou menos, por aí, até o trabalho de consolidar na região com a fundação, com a criação da igreja de São Sebastião do Paraíso, que é a mais antiga aqui da região, uma igreja importante que chegou até hospedar o Supremo Conselho em 1926. Então, realmente é uma história inspiradora e bonita. O reverendo Júlio, no livro O Apóstolo de Caldas, ele vai registrar a caminhada de Miguel Gonçalves Torres. Sim. E ele fala da região aqui próxima, Cabo Verde, né, Botelhos, Machado, né? E ele faz uma referência também a Paraíso, de maneira assim sucinta, porque havia um desejo de família conhecer o Evangelho. Porque reverendo Miguel Riso foi em 1865, né? Aí, 1865 em diante. Ô companheiro, obrigado aí, eu tô saindo. Ó, deixa eu... Estamos aqui em São Sebastião do Paraíso. Isso. Reverendo? Edmar. De quê? Eurípides Vicente. Quantos anos você está pastoreando aqui já, reverendo? Esse é o 12º ano. 12º. 11 completos, né? Esse cabelo seu clareou aqui, né? Branqueou aqui. E você é natural de? Itaú de Minas. Aqui pertinho, né? Onde eu pastoreei 15 anos, né? 15 anos. E aqui ao lado o reverendo João, que é de Passos. Você está pastoreando uma das igrejas mais tradicional aqui da região, né? Mais antiga. Segundo me disseram, né? Segundo os livros, os anais aí, é a mãe de todas, né? A mãe de todas. A mãe de todas. Inclusive de Ribeirão. Inclusive de Ribeirão Preto. Esse templo hoje é tombado, né? O prédio. Ele ainda não é um patrimônio tombado, ele é um patrimônio inventariado. Inventariado? Não pode mexer na estrutura, né? Ou não? Na verdade nós já mexemos, né? Só que nós não sabíamos desse histórico, que ele era um patrimônio inventariado. Esse patrimônio inventariado ele é recente. Deve ter, acho que foi em 2009, se não me engano, que veio uma equipe de Belo Horizonte e fez um inventário de todos os imóveis de São Sebastião do Paraíso que eles entendiam que fazia parte da cultura, da história. E dentre todos esses a Igreja Presbiteriana está inclusa. E a partir de então, como nós não fomos comunicados, nós não poderíamos ter mexido, né? Mas como nós não fomos comunicados, nós mexemos
E aí fomos chamados lá pela promotora, né, junto com o Conselho, a Secretaria de Cultura. E a partir de agora, você pode mexer. O patrimônio inventariado tem essa vantagem, né? Certo. Você pode mexer, só que antes você tem que fazer um requerimento, enviar à Secretaria da Cultura. A Secretaria da Cultura manda para o Ministério Público e eles fazem um estudo, aprovam ou não. Inclusive, acho que até tem uma verba para manutenção do patrimônio. Inventariar. Aqui, esse templo foi construído em que ano? 1922. Os pastores que construíram... Na verdade, eu acho que essa data... ela é de... Organização da organização. Da organização, porque ela é anterior, né? Na verdade é 1921, né? Um ano, a diferença é um ano. Só um ano? É só um ano. Só um ano. Aqui o trabalho presbiteriano foi muito forte, né? Liderado aqui. O reverendo já falou um pouco sobre esse assunto, né? Que essa igreja já hospedou o Supremo Concílio, né? 1926, a reunião. E aqui virou como sendo um polo para a evangelização da região, e indo até o pastor que pastoreou aqui lá, Patrocínio Paulista, né? Patrocínio de Minas. Patrocínio de Minas, eu estou lá perto de Patrocínio Paulista, estou falando. E ali naquela região criando o IBEL, né? Que é o Instituto Bíblico Eduardo Lene. Né? O reverendo João já falou um pouco sobre a história, mas ele está aqui o pastor jovem que tem... jovem, pastor, com 30 e tantos anos de ministério já, né? Não? 31 anos. Né? Ô pastor, que coisa boa, viu? E você hoje está com a comunidade que... Quantos membros mais ou menos aí o grupo? Hoje nós temos, dentro do templo, hoje nós temos 306, 307 assentos. Certo. No culto de domingo praticamente lota. Então por volta de 250 a 300 pessoas que participam, né? Que coisa boa. E estou aqui ao lado do reverendo João Batista Pereira, que tem uma história como professor, foi pastor muitos anos, né, pastor? Muitos anos. Né? Completando 48 anos de ministério esse mês. O reverendo Levisto, que teve um pastorado longo aqui ou não? Teve. O Levisto teve um pastorado, eu creio que de mais de 15 anos aqui em São Sebastião do Paraíso. Em torno de 15 anos. Mas não como pastor residente, né? Ele residiu aqui. Mas durante esses 15 anos? Não, durante os 15 não, mas uma boa parte desses 15 anos ele morou aqui, morou na casa aqui da Prastidino Brigagão. E aqui tem uma participação, aqui a rua aqui, Prastidino Brigagão. A de trás. A de trás. Essa aqui é Salvador Grau. E essa família Brigagão participou muito aqui, né? Eu sou o reverendo que tem a história. Muito ativa, né? Porque das irmãs, dona Nenê, a dona Climene, a dona Benedita Brigagão, essas irmãs tiveram uma participação muito efetiva aqui na igreja, como professora da escola dominical. A dona Benedita gostava de piano, queria ensinar os adolescentes da igreja. Meus filhos tiveram uma iniciação em música com ela, e ela fazia questão de fazer isso. E um pessoal com destaque muito grande aqui na cidade de Paraíso. Porque o pai dela tinha sido médico e prefeito aqui também. Foi prefeito, tem um busto dele aqui nessa praça aqui, um busto dele aqui. E elas foram recebidas na época para o reverendo... Elas foram batizadas pelo doutor Eduardo Lane, que foi o pastor missionário que morou aqui de 1922 a 1931, mais ou menos, ele morou aqui. E, inclusive, ele teve 2 filhos que nasceram aqui, 2 médicos, né? O doutor João Lane e o doutor Eduardo Lane. Eduardo Lane. Os 2 nasceram aqui em Paraíso. Eu não sabia, não. Eu conheci o doutor Eduardo Lane. O doutor Eduardo já morreu. O doutor João eu não sei. Mas eles... Campinas, né? De Campinas. Mas que coisa boa, eu estou registrando aqui, mas o reverendo jovem aqui, ele vai segurar essa câmera, vai dar uma volta aqui, ele vai ver com a mão firme
pegando, desce já de uma vez aqui. Você vai olhando aqui direitinho, só para pegar o frontispício. Dá uma afastada aqui, para você pegar o frontispício da igreja. Pode ir lá na rua lá. E depois você vem com ela. Aí, ó. Bom, nós estamos aqui registrando a fachada da Igreja Presbiteriana em São Sebastião do Paraíso para o reverendo Ronaldo Sattler. A Igreja Presbiteriana de São Sebastião do Paraíso, ela foi construída, na época o pastor era Eduardo Lene, e ele pastoreou aqui de 1921, segundo o reverendo João, até 1931. Então essa igreja foi construída na gestão, ou no pastorado, né, do reverendo Eduardo Lene. Então aqui eu vou mostrar outra parte da igreja. Outra parte da igreja. Temos ali uma parte nova, que ainda não foi rebocada, por dentro já está pronto. Aqui temos um estacionamento. Essa parte também é nova, que nós abrimos ali uma porta, uma rampa. Aqui descendo nós temos uma outra rampa que dá acesso a uma parte no subsolo. Ali nós temos banheiros, cozinha, salas de escola dominical. Bom? Aí, pastor, olha aí. Muito bom. Vamos ver. Quer que filme lá dentro? Acho que tá bom aqui, viu? Deixa eu te falar, foi bom a gente encontrar. filmando. A gente está trabalhando ali naquela questão. Reverendo. E eles estão filmando, vamos ver como é que ficou essa filmagem aqui. O reverendo Eltiba. Tem dois eixos principais. Aí, ó. O encontro teológico e o encontro e o culto da reforma. Tá? Então o encontro teológico nós estamos pretendendo fazer aqui. Você pode receber o pessoal aqui na igreja? Olha, quanto? Até eu acho que até eu estava pensando esse dia, conversar isso com você, da gente aproveitar por exemplo, o pastor que vai vir fazer o encontro teológico, nós estamos acertando ainda, provavelmente o Augusto Nicodemos. Então ele ficaria aqui sábado o dia inteiro, aí a gente podia aproveitar para ele pregar aqui à noite, no domingo. Isso em outubro. Outubro. Eles estão programando aqui a comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante. Ronaldo, vou fechar aqui hoje, 1º de junho de 2017. Pois é, então. Aqui é a Praça do Fórum, em São Sebastião do Paraíso. Hoje, dia 1º de junho, começando um mês, e eu escolhi estar aqui hoje junto com o meu colega, o reverendo João Batista Pereira, professor e pastor da Igreja Presbiteriana, né, reverendo?
Com muito orgulho, com muito alegria. orgulho. O senhor é um pastor já emérito, né? Jubilado. Jubilado. É. E, pastor, o senhor é natural de Eu Passos sou natural de Passos. e veio para São Sebastião do Paraíso 1983. Estou aqui desde 83. desde 83. Já até recebi o título de cidadão honorário de São Sebastião do Paraíso. Aqui, Muita alegria para o meu coração, a Câmara Municipal me concedeu esse título de cidadão honorário de São Sebastião do Paraíso. então, quem nasce em Paraíso, Paraizense. paraísense. É. E o senhor veio para o Paraíso em vida, né? Eu vim para. Eu estou. Quando o pessoal fala, como é que tá Paraíso? Eu falo, tá um paraíso. É um paraíso. Tá um paraíso. Que coisa. Paraíso é uma cidade boa para morar. Eu tenho. Minha família está toda aí. Meus filhos eram pequenos quando nós chegamos aqui, eles estudaram aqui, tem a vida deles aqui, só um que mora fora, mora lá em Caraguatatuba, trabalha na Transpetro, que é uma subsidiária da Petrobras. E mora lá e trabalha em São Sebastião. A formação dele é. Ele é técnico em segurança do trabalho. Ele trabalha num terminal de petróleo lá em São Sebastião. O outro filho do senhor é o Péricles. O Péricles é advogado. Advogado. Milita aqui na... Milita, está advogando aqui em São Sebastião do Paraíso. A mulher dele também é advogada e trabalha em fórum lá em Mococa. Viaja todo dia para Mococa. A filha é a Thalita. A filha é a Thalita. A Thalita trabalha no Cicobi. É gerente financeira do Cicobi. E também fez curso de Direito e está aí pensando em se preparar para fazer concurso também. Quer fazer concurso. Hoje ela está passeando lá e... Ela esteve no começo de maio, dia 6, 7 de maio, ela foi para a Itália, passou uns 10 dias na Europa, Itália, França, Holanda, nesses países. O senhor já viajou nessa região, na Europa? Não, eu não viajei não. Eu como eu estudei na Argentina, Buenos Aires, me deu saudade de Buenos Aires. Aí 4, 5 anos atrás, nós fomos em Buenos Aires, ficamos lá 4, 5 dias. E foi muito bom porque eu tinha muita saudade de voltar lá onde eu estudei, lá na Faculdade Evangélica de Teologia de Buenos Aires. Aí fui lá onde eu estudei, estive na capela onde eu preguei, sermão de prova. Que coisa boa! Foi um momento muito bom na minha vida, muito alegre, de muita saudade. A Argentina ali tem um grupo grande evangélico, né? Ou não? A igreja maior na Argentina pelo menos na época que eu estudei, 67, 8, era a igreja metodista, que era muito forte, né? Hoje parece que cresceu bastante a área, o segmento pentecostal, das diferentes igrejas pentecostais, e a igreja metodista parece que está numa fase de estagnação, coisa assim. Mas foi uma experiência muito boa em Buenos Aires, 2 anos que eu vivi lá. A sua esposa, a Shirley... A Shirley, ela é paranaense, ela nasceu em Apucarana, mas eles vieram morar em Franca e depois de Franca acabaram indo para Cássia. E eu a conheci, foi minha aluna na escola lá em Cássia. E aí daquele convívio na escola acabou virando namoro e casamento. Que coisa boa. Você casou-se em Cássia? Eu casei em Cássia. Em Cássia. E coisa boa, reverendo. A vida da gente, ela é marcada pelos encontros, né? A gente pensa que não, mas são coisas pequenas que vão determinando um rumo, né? É verdade. Como que foi o seu chamamento para o Evangelho? Pois a gente recebe uma educação evangélica, né? Meu pai com a minha mãe, e de repente fui tendo oportunidade de liderar a mocidade lá em Passos, e aí
aquela vontade de pregar, as primeiras oportunidades pregando em cultos em família, lá em Passos, por exemplo, a igreja dos Coimbras. Aquela igreja foi uma igreja que nasceu do trabalho da mocidade da Igreja Central de Passos. A dona Dolores, por exemplo, foi uma mulher, a sogra do reverendo Carlos. A dona Dolores foi uma mulher de grande valor na cidade de Passos, porque ela tinha um imenso desejo de comunicar o Evangelho. E ela apoiou muito a mocidade no trabalho que a mocidade fazia lá na igreja de Passos. E essa igreja lá de Passos acabou vendo a mocidade ativa na época, incentivada pela Dona Dolores a fazer esse trabalho lá no bairro dos Coimbras, que acabou depois se transformando na igreja presbiteriana dos Coimbras. Hoje tem pastor residente lá no ali nos Coimbras, que era a igreja do reverendo Paulo, saíram pastores ali daquele trabalho, né? Não, a igreja do Paulo Queiroz? Não, do outro Paulo. Do Paulo César. Paulo César. O Paulo César era da Bela Vista. A Bela Vista. Bela Vista. A família dele, a dona Nina, todos os irmãos dele, as irmãs, sempre participaram da igreja da Bela Vista. Foi a segunda igreja criada pela Igreja Central de Passos, né? O bairro começou a crescer, o reverendo Jairo então iniciou o trabalho lá e foi organizada a igreja da Bela Vista. A família do Paulo é de lá. Da Bela Vista. O reverendo Jairo foi o grande pastor ali, né? Ele na região, pastorado as igrejas Cássia, São João Batista do Glória, Furnas, né? Essas igrejas sempre começaram a crescer e foram iniciadas pelo trabalho do reverendo Jairo. O reverendo Jairo contou com muitos leigos, né, que foram muito importantes da expansão do trabalho na região de Passos. E foi um professor também. Foi um professor reconhecido de psicologia ali na antiga escola normal de Passos, né? Ele contribuiu para a formação de muitas gerações de professoras de ensino fundamental. Jairo Borges. Jairo Borges, né? Era Jairo Borges sobrinho e depois ele perdeu o sobrinho para ser Jairo Borges. Então, reverendo Jairo. Mas que coisa boa, reverendo. Ali em Passos, além do senhor, tem o reverendo Antônio Lemos, né? O pastor, e mais quem que foi pastor da igreja? Vários, né? Passos, hoje, por exemplo, o reverendo Moisés é filho da igreja. O reverendo Moisés é lá da Bela Vista. O reverendo Leonildo também é de Passos. O reverendo Juvencio, né, que não sei se está na igreja de Ribeirão Preto. O reverendo Juvencio, o reverendo Natan, o reverendo Paulo César, que está lá em Ipatinga fazendo um grande trabalho. Ele está numa igreja, eu recebi notícia dele essa semana, fazendo um grande trabalho, uma igreja grande, quase 600 membros. Ali tem uma participação muito grande, reverenda, da família do Vicente, o Mário Roberto, do Jairo Roberto. Vicente Roberto, Vicente Roberto. O Vicente Roberto foi um desses leigos que, por exemplo, a igreja de Furnas... evangelista, né? A igreja de Furnas deve muito ao trabalho do Vicente Roberto, dedicado, né? Cantava muito bem, né? Bom pregador leigo, então foi... E o reverendo Paulo, que está lá em Ipatinga, tem a esposa dele, a Sandra. Sandra. Sobrinha, filha. Que era filha do Jó. Filha do Vicente. Do Vicente, né? Vicente, tem o Job também, né? Tem o Job. O Job está numa outra igreja pentecostal, né? A Maria Marta. A Maria Marta é irmã do Vicente. E o doutor Jairo também. O doutor Jairo, irmão do Vicente também. Parece que o Jairo... Não, a Maria Marta é a mais nova da família, que é uma família grande, né? A família Roberta é uma família grande. Então, tem muitas coisas bonitas nesse passado. Aquilo ali foi um trabalho de resgatando vidas, né? O Evangelho tem esse poder, né? Não é só salvar a alma pensando futuramente, mas é ajustar preparar o indivíduo para viver hoje, né? Para viver como servo de Deus, testemunhando o Evangelho, participando da vida, do trabalho, até na política, né? Então é um
preparo muito grande para o indivíduo ser testemunha de Jesus nessas sociedades que nós estamos vivendo hoje, né? E muitos ali em Passos deram uma contribuição muito grande em vários setores, na área educacional, na área, no comércio, né? Sempre expressando na atividade esse caráter evangélico, né? Esse caráter de princípios, de valores que foi desenvolvido na família, que cresceu com a participação nas atividades da igreja. Então é muito importante esse aspecto. Reverendo, um dia eu estava em Manhuaçu, o encontro lá do centenário da igreja presbiteriana, e eu falei, na época, a função da igreja na área social, né? Ela não somente ajuda a comunidade, dando assistência espiritual, mas dando um rumo de vida, né? Isso é muito significativo e muito importante, né? Porque a nossa igreja presbiteriana sempre teve uma preocupação muito grande com a questão educacional, né? Tanto é que a gente verifica hoje que as grandes escolas, universidades, as grandes escolas, a Mackenzie, né? Inclusive a igreja de Passos esteve reunida em assembleia esses dias atrás, na Assembleia Central, e vai criar uma extensão do Mackenzie e Passos. Que coisa boa! Já foi aprovada pela Assembleia da Igreja a criação dessa extensão na área de ensino, porque a Igreja Central de Passos tem uma área física muito grande, onde o objetivo, o cursinho objetivo, a escola objetivo, funcionou lá no prédio da igreja. Agora eles estão construindo o espaço físico deles e vai ficar um espaço lá. Para não ficar esse espaço ocioso, a igreja vai entrar nessa área também. Reverendo, Passos tem também a assistência ao idoso, né? Que é a casa lá da... o lar dos idosos. O lar dos idosos, né? Tem o nome até da dona... e como você falou sobre a questão da presença dos membros da igreja na sociedade, Passos tem vários médicos que são da igreja presbiteriana, atuando ativamente nos hospitais da cidade, tem professores, uma quantidade muito de professores trabalhando nas escolas de ensino médio, professores trabalhando na área de ensino superior, terceiro grau. Então, felizmente, o Passos conseguiu, tem uma influência muito positiva da igreja, da sociedade passense, através desses irmãos que, como evangélicos, né, entraram por essa área aí, e nos diversos segmentos da sociedade passense, esses irmãos têm exercido uma influência muito positiva. Parabéns. Muito boa na área intelectual, social. Parabéns. Isso, a sua família que você estava falando, né? Que família bonita, reverendo. O senhor é professor, você tem irmãos e irmãs que são professores, juízes, funcionários de banco. Isso é muito importante, né? O resgate de vidas, né? Graças a Deus. O Evangelho dá esse sentido de... Que leva a gente a ter uma preocupação com uma influência positiva na sociedade onde a gente vive, né? Então, a minha família, eu dou graças a Deus pelos meus irmãos todos, por tudo que nós temos procurado fazer. Eu quero trazer aqui a lembrança de uma pessoa que faleceu há pouco tempo, mas tinha um carinho muito grande pelo reverendo, Sr. Delcides Chaves, né? A dona Clésia, toda aquela família ali também é uma família resgatada pelo Evangelho, né? Interessante. Sr. Delcides. A gente tem, a minha família, meu pai, minha mãe, tiveram um relacionamento de amizade muito intenso com a família do Sr. Delcides. O pai dele, o Sr. Saulo, a dona Sebastiana, que é a mulher do Sr. Saulo, a mãe do Delcides, né? E toda a família é grande, né? E isso, desde o pai do Sr. Delcides, era também da zona rural. Então a relação dos meus pais com os pais do Sr. Delcides era uma relação antiga, da zona rural de Passos também. E aí depois, felizmente, eles conheceram também o Evangelho e aí
cresceu a intensidade dos relacionamentos em função deles estarem participando da igreja presbiteriana também. É uma família muito distinta do Sodeucides. Muito séria, gente. E a dona Clésia? Compromissada com a vida, com a família, com os valores, com os princípios bíblicos, né? Então foi... E o Sodeucides, para mim, foi uma pessoa que eu admirei muito. Eu até fiquei muito honrado quando ele completou 50 anos de casamento. Fez questão de me convidar para eu estar participando lá da cerimônia. O senhor foi o orador. Pois é, então. Eu estava também presente lá. Tudo foi muito bom para mim. Mas ele falava para mim, falava assim, reverendo, é porque nós convivemos. É verdade. Né? O senhor está com quantos anos hoje? Eu estou com 78. Vou fazer 79 nesse mês, dia 29. 79. 22, quer dizer. 29 é a data da ordenação ministerial. Está próximo aos 80, né, reverendo? Estou próximo, estou chegando. O senhor já está jubilado, né? Estou jubilado nas escolas, com professor aposentado também já há alguns anos. Mas estou em atividade. Eu falo brincando assim com todos que eu não sou um jubilado e um aposentado de pijama. O pijama só põe na hora de dormir. Mas eu estou em atividade. Atividade lá na Igreja de Monte Santo, aqui em São Sebastião do Paraíso, visitando os doentes no hospital, visitando gente, fazendo aconselhamento, pregando quando sou convidado, e felizmente não tem faltado convite para eu pregar. E estou aí em atividade, porque eu não quero. Eu trabalhei muito a vida inteira, associando ministério com magistério, deu para trabalhar muito. Eu corri atrás trabalhando. E aí eu acostumei com a vida assim de trabalho. E hoje eu não posso ficar parado, eu não consigo ficar parado. Eu tenho que fazer. Isso é muito bom. Parabéns mesmo, reverendo. Obrigado. E Monte Santo? O senhor falou, nós falamos um pouco de Monte Santo, a igreja lá. A igreja vai muito bem, né? A igreja, o reverendo Luiz Henrique teve um pastorado muito abençoado lá em Monte Santo. E depois disso, ele ficou 13 anos em Monte Santo. Depois desses 13 anos, agora tem o pastor Paulo, que o pastor Paulo é lá de Passos, da igreja do Jardim Planalto. E ele está hoje já no 4º ano e desenvolvendo um trabalho muito bom. Ele também é uma pessoa muito dinâmica, um desses pastores que planeja o ministério, assenta, faz os planejamentos do que ele quer desenvolver, prega, faz séries de sermões. Quando ele começa um assunto no começo do primeiro domingo do mês, ele vai com aquele assunto até o final do mês. Então é uma pessoa dinâmica. E a igreja de Monte Santo cresceu, tem uma parte física muito boa, construída na época do pastorado do reverendo Luiz Henrique. O reverendo Luiz Henrique também teve um ministério inspirador, muito abençoado em Monte Santo. Muito abençoado. E o pastor Paulo continua também na mesma vida. A igreja lá há quantos anos já? A igreja de Monte Santo já fez 80. São Sebastião do Paraíso. Aqui tem a Praça Central e tem umas casas antigas. Estou filmando aqui para a Praça Central de São Sebastião do Paraíso. Muito bonita a cidade. Muito bonita a sua cidade, viu, reverendo? Obrigado. Você já mora aqui há 33 anos, por aí. 33 anos. Trabalhando como pastor e professor. É um período, e a gente já criou raiz aqui. Já criou raiz. Os meus filhos vieram criança para cá, minha mulher gosta daqui também, então a gente acabou ficando por aqui e creio que vai continuar ficando por aqui. Aí, essas construções aqui, o que é isso aqui? É lojas, casas? Ali são casas antigas. Né? São casas antigas, né? Aqui na praça. Nós estamos aqui meio mal estacionados. Tem um coreto. Coreto. Às vezes a banda de música
tal, vai na apresentação, e a cidade são realizadas aqui nessa praça. Muito bonita a praça, viu? É sempre Minas, São Sebastião do Paraíso. Aqui é o paraíso, né? O paraíso de Minas. A cidade, eles expressaram assim, isso aqui é um paraíso. É um paraíso. E aí ficou assim. E é muito bonito, né? Aqui o córrego, aqui o rio, aqui como é que chama? O que abastece a cidade é Santana. Santana. Que abastece água. A água da cidade vem desse ribeirão que passa. É um riozinho pequeno. Que sai daqui, vai lá em direção de Passos, né? E é o que abastece a cidade. Mas vocês não tem problema com água não, né? Não tem não. Aqui tem água tratada, tem rede de esgoto, tratamento de esgoto também. Saneamento. Tem, a cidade é bem servida. Essa área toda é muito bem servida, né? A área médica também. Tem já se faz cirurgias cardíacas também, pode ser vendo. Médicos de quase todas as especialidades tem aqui também. A cidade está bem servida na parte educacional, na parte de saúde, muito bem servida a cidade. Uma cidade boa para se morar, um clima bom, um clima gostoso, né? Quente na época de verão, mas durante o ano todo é uma temperatura agradável para a gente viver, muito bom. Que coisa boa! Estou aqui filmando e registrando os momentos aqui na São Sebastião do Paraíso, Ronaldo Sattler. Foi um dia muito especial. Muito obrigado, reverendo, pela conversa, viu? Eu já estava com vontade de vê-lo e graças a Deus que você tomou essa iniciativa e para mim foi muito bom poder vê-lo e a gente poder relembrar certas coisas que a gente não pode esquecer. Nós somos do Presbitério de Ribeirão Preto, né? Remanescentes. Remanescentes. O Presbitério de Ribeirão Preto se dividiu em 3 presbitérios, né? E hoje o sino do Oeste de São Paulo dividiu em 3 sinos também, né? 3, né? Que era um sino do só. E eu sei que o Evangelho tem crescido e a gente tem participado desse crescimento, né? Isso é muito bom a gente poder fazer parte da história viva. A história viva. Eu estou vendo um senhor aqui caminhando, eu vou terminar aqui esse vídeo aqui nessa praça. Eu estou gostando muito mesmo, em frente à igreja. Qual que é a padroeira aqui, o santo aqui? É São Sebastião. São Sebastião. Por isso que é São Sebastião do Paraíso. São Sebastião. São Sebastião do Paraíso. Muito bom. Eu estou agradecido por essa oportunidade de registrar aqui São Sebastião do Paraíso. Como que é o nome do senhor? Antônio Soares Neto. Ô, senhor Antônio, o senhor mora aqui, fica aqui mais um pouquinho aqui, né? Aqui ó, olhando para cá, aqui, mais aí. O senhor mora aqui em São Sebastião do Paraíso? Moro. Nascido aqui? Não, é na roça. Como é que chama lá a roça? Eu acho que era Fazenda Retiro. De quem que era? É do meu pai. Para que lado que fica? Fica para a banda de Termópolis. Era o município de Paraíso. De Paraíso? É. O senhor conhece o Jacuí? Conheço. Bom lá ou não? É bom. O que o senhor fala de Jacuí? Senhor, é bom. Lá é terra boa, do povo bom. E aqui em São Sebastião do Paraíso? Bom também. Ei, coisa... Chama até Paraíso. É, Paraíso, né? É. Uma cidade bonita, né? E o senhor é da onde? Eu sou de Franca. Ah, de Franca? É. Ah. O senhor é de que família, senhor? Soares. Soares. É. O pai do senhor como é que chamava? Manuel Soares Lemos. Lemos. É. E a mãe do senhor? Ana Maria Soares. Esse Lemos do senhor é de onde? É daqui do Paraíso para Tapa. Daquela região ali? É.
senhor conheceu o avô? Nenhum. Nem por parte de pai nem de mãe? Nem. E o senhor tem quantos irmãos? Agora eu acho que nós temos 6. Mas eram quantos? 11. O nome deles? Ah, isso aí eu esqueço. Ah, Já esquecemos. mas o senhor vai falando aí que vai lembrando desse. Uma era Maria, a outra Irene, Iracema, depois eu, Antônio, Juraci, Juraci. Abadia, Onofre, Antônio outra vez, que é outro meu nome, depois Sebastião. Por que 2 Antônio? É porque nasceu o dia de Santo Antônio. O senhor também nasceu também? Não, eu já tinha ele nasceu. Aí pois. Depois o Antônio. É. E São Sebastião do Paraíso? E Paraíso? São Sebastião tem ou não? Se tenho. O senhor tem irmão com o nome de Sebastião? Tem um. Sebastião. E mais quem? É Antônio. E sem ser ele é Antônio. É. Mas que coisa boa. O senhor trabalhou aqui na roça? Trabalhei na roça. O que o senhor fazia na roça? Ó, eu comecei a trabalhar, tinha 7 anos. E trabalhou até que idade? Até agora eu estou trabalhando, hoje eu lá vou ali, vou voltar, vou pegar areia para trabalhar. Fui ver uma peça de tanquinho para uma mulher, que o filho dela está de cama machucado, não anda, e ela está precisando do tanquinho, o tanquinho pediu a peça, não achou. É. Não veio. O senhor trabalha de pedreiro? É, que nem para mim eu trabalho. É. E na roça o senhor fazia o quê? Ah, na roça fazia tudo outra coisa. É cortar lenha, roçar pasta, trabalhar com trator, é tudo. Tirar leite? Tirar leite eu não tirava, é a única coisa. Eu via os outros tirar leite, tirava, mas saía leite. Eu batia a mão no peito da vaca, a vaca esperneava e não saía nada. Não saía nada. Isso aí vai passar? Vai. Passar no qual é, cara? Isso aqui vai passar no YouTube. No quê? Lá na internet. Ah, pois é. Coisa boa. É. O senhor tem quantos filhos? Nenhum. O senhor é Sorteiro. Sorteiro? É. Ué, quem sabe com essa filmagem aqui o senhor vai... Mas eu não quero. Arranjar uma companheira pro senhor. Eu não quero. Não quer? Quero, não, eu gosto de ver sossegado. É. É. Mas a mulher não dá muita complicação, não? Ué? Não. Dá não. É. Mas eu não quero, não. O senhor que escolheu criar sozinho mesmo, ou não? Só foi. Hoje eu mesmo já tive na casa de irmão, irmã, sobrinho meu, ainda vou buscar areia lá. No sobrinho meu, eu tenho a fábrica de broco. É. Pega, eu vou lá buscar areia e... E o senhor não quis saber de casar mesmo? Não quis, porque eu vi os outros brigar, falei, isso aí não tá certo. Casava, brigava e larga pra lá. É isso aí. Hoje é dia 1º, né? De junho. É. De junho. Aí vai passar aí na internet. É. Mas ele tá falando do senhor, 7 anos. Gostava de trabalhar, os outros falavam, não, vou falar a verdade pro senhor. Eu contei pra uma irmã minha, contei pra um conhecido meu ontem, um velho, que um homem me falou assim, eu para de trabalhar, lá ia cedo. Trabalhar, para de trabalhar. O senhor sabe o que eu falei pra ele? Eu falei, mas esse homem é teimoso demais, que é mesmo? Eu falei, você não fica me dando muito conselho, fica me dando conselho de trabalhar, não, você é um bobo, teimoso. Falei E quantos anos o senhor conta hoje? 72. 72. É. O senhor já é aposentado? Só. E continua trabalhando, é bom, velho? Olha, eu vou falar a verdade, se eu não... Eu tava falando pra irmã minha hoje, se eu não trabalhar, eu não durmo de noite. E só ando de carro que estiver carregando qualquer coisa, se não estiver andando de a pé. É bom pra saúde. Bom pra saúde. Conhecendo o senhor Antônio Soares. O pai do senhor é português ou não? O avô dele era legítimo, porque casava primo com primo, era legítimo, não é? Só que nasceu no Brasil. Nasceu no Brasil. Ele não falava. E trabalhador também. É tudo. Bom de serviço. Bom. De todo primo meu, esse trabalha até no dia de morrer. Não entrega, não. Isso é bom demais. É bom, ó. E o senhor... E o pai do senhor morou aonde?
Ele morava na roça. Na roça. É. Depois ele veio para a cidade. Veio. Não, veio quando ficou doente. Morreu. Com quantos anos ele? Ele entrou no carro, um dia que ele morreu, ele entrou dentro do meu carro, para ir de Santa Casa, entrou andando e morreu no dia. E quantos anos ele tinha nessa época? Ia fazer 80. 80. Mas fumava muito. O senhor não fuma, não? Nunca pus bebida nem cigarro na boca. É. E o senhor tem saúde? Tem saúde. Nunca pus bebida nem nada. E não como as coisas que faz mal também. O senhor anda de motocicleta? Não ando. Bicicleta? Também não. Não? Não. Não ando desse não. E o senhor dirige carro? Dirige carteira profissional. É bom, é. É. Isso é bom demais da conta. A pessoa tem que fazer isso para viver, sabe? É. O que o senhor fala para os moços hoje que é bom uma vida? O que o senhor... É não fazer arte. É não usar droga, nem cigarro, nem bebida. Não é? É. Porque isso aí, ó, o dinheiro que eles ganham, eles acabam. Se bebe, eles acabam nos bairros com dinheiro. Não é? É, ué. É. E viver corretamente. É viver correto. Não dever, não devo nada. Então vamos, senhor, que isso faz mal para a cabeça da pessoa também. É. Ser honesto. É ser honesto com os outros. É. Porque isso aí tem que ser. Porque a desonestidade não leva a nada, né? Não leva a nada. Quem que mora naquela casa ali? Olha, aquele ali eu conheci ele, mas não sei o nome dele direito. Teve ele, aquele ali. Eu tô aqui, ó. Aí agora vai sair meu retrato na internet. Vai sair lá. Vai sair. Casa Cultural. Casa da Cultura Antônio Carlos Pinheiro de Alcântara, o nosso patrono da Casa da Cultura. E aqui no museu o patrono é o Napoleão Joelho, que essa foto está ali ao lado. Vamos lá. Aqui é São Sebastião Do Paraíso. do Paraíso. Minas Gerais, do oeste do estado de Minas. E aquela outra foto lá? O senhor Mancini. Mancini. Aqui tem muita coisa da história, né? A máquina do município, envolvendo a questão política, da Revolução. envolvendo a questão religiosa, a questão cultural, né, do município. E aqui eu estou vendo uma peça que eu queria que você falasse dessa peça aqui. Isso aqui eu... Essa é uma roda de fiar. Fiar. Nós temos a roda de fiar, nós temos o descaroçador de algodão, que está do outro lado, né, que era o processo antes de passar pela roda de fiar. Estou vendo o cabide ali. Sim. E eu gostei aqui do serra, serra, né? a serra, né? É Escorpião, que eles falaram. Na zona rural. Aqui tem os trados. Isso, algumas ferramentas. Algumas ferramentas, aqui em cima tem também, carpinteiros. o carpinteiro. Nós temos aqui o capacete e esses Pregos. Os pregos são pregos de ferrovia, marreta também de ferrovia, toda essa parte aí de ferroviária. ferrovia, né? E eles usavam muito para fazer ponte também, né? É. Aqui é de animais, né? Animais, isso. Ferrar animais. Nós temos aqui uma bolsa de viagem e o fole. Esse fole é para quê? Desse tamanho. Esse aí, na verdade, ele é junto com essa peça de baixo, só que não cabe os dois juntos. Nós separamos. Isso aí é para colocar coisa de formigueiro, formicida. Matar formiga. Matar formiga. Ô, Lucas, você ficando aqui, eu tô gostando aqui dessas balanças, rapaz. Meu pai tinha balança dessas aí na máquina de limpar arroz. Lá. E tem os pios. Agora, essa parte aqui é de implementos agrícolas? Isso. Para quê? Como que? Principalmente na questão dos carros de boi. Onde eles eram utilizados, né, para poder guiar os carros. E aqui mais era também para arado, né? Também. Para puxar arado, o cambão. Aqui já tem a folia de reis, aqui é muito forte, né? Folia de reis e o congado. O congado. Representa o congado. Aí, ó. Eu vou passando aqui porque eu quero ver se eu chego lá. Prestada justa homenagem ao Dr. Natanael Dias Campos. Aí, ó, o jornal. Agora, essa peça aqui dá horror na gente, né?
porque era de tortura, né? Isso, exatamente. Os grilhões dos escravos. Né? Dos escravos. Eu estou vendo aqui em cima, aqui tem um painel grande, eu não sei se vai dar de filmar as congadas, né? Os escravos. E os escravos também tinham um momento de diversão, né? Não era só de sofrimento, não, né? Com certeza. Aqui tem um panelão de cozinhar inhame para tratar dos porcos e fazer comida também, né? Isso aqui, o que é? Isso aqui Isso aí representa a caça. Antigamente são chifres de veados galeiros, de lá um chifre de boi e um chifre de carneiro. Um chifre de carneiro aqui. Esse, né? Aqui nós temos uma peça histórica também, né? Essa peça aqui, o que é isso aqui? Essa tribuna. É uma mesa da prefeitura, a primeira mesa do prefeito municipal. Quem foi o primeiro prefeito? José Aureliano de Costa Coutinho. Primeiro prefeito, de 1873. Não, aqui é bem organizado. Mimeógrafo aqui, mimeógrafo é da minha época. Né? A álcool, depois tem uns a tinta, e eu fiz o curso da datilografia, né? Na Olivetti. Essa daqui é Hamilton. Eu não sei qual a marca dessa daqui. É uma outra marca de máquina. Isso aqui para os jovens, para os meninos de hoje não sabem mais o que é isso, né? Então, registrando aqui agora a comunicação. Comunicação. Mas antes eu quero pegar aqui em cima. Eu estou vendo aqui os painéis grandes. Eu estou aqui de baixo, estou tentando fazer uma imagem. E eu não quero deixar o Lucas filmar, que depois ele vai falar que foi ele que filmou. Lucas, fica aqui do lado, aqui, só para você sair aqui explicando esse A questão é só o meio de comunicação voltado para a questão do telefone. É o telefone de parede, depois o telefone de mesa e o telefone celular. Um dos primeiros, né? Parede celular foram esses aí, aqui no município. Aqui é CTBC ou não? Não, aqui telefonia. É a telefonia Telemar. Telemar. Aqui nós já temos uma câmera bem moderna, um videocassete. E ali tem um... O que é aquele aparelho ali? São projetores. Projetores de imagem. E como que é isso aqui? O gramofone. Gramofone. Colocava o disco, tocava aquela manivela ali. Isso não funciona não, né? Não. Só tá aí. E aqui nós temos o rádio. Também questão dos meios de comunicação, o gravador. Em cima máquinas fotográficas. Parceiro, aqui. Ai, coisa boa. Você tem a Olympus, Kodak, as antigas aqui, ó. Parabéns. Uma televisão antiga, daquela que tem a tela, né, azulada. As canetas. Olha o tinteiro aí. Cadê o tinteiro aí? Ó, eu tenho que depois voltar para tirar umas fotos desse negócio, porque essa semana eu recebi lá no meu e-mail um tinteiro. Aqui, essa é a calculadora e essa maquinazinha. Essa aqui eu tenho uma delas, da Olivetti. A Hamilton, tá aqui, ó. Trem doido isso aqui, ó. Aqui, essa daqui é uma bem antiga, né? Ô Lucas, que ano que é? Você tem mais ou menos ali a data? Não tenho. Essas daí eu não tenho a data. Pode ser, né? Importante é usar. Olha aí que coisa chique. Aqui nós temos um relógio com santos aqui. Que coisa boa. Vou terminar aqui, só fechando aqui os compassos, esquadro. O que é isso aqui? Isso aí representa a questão da escola de farmácia. Farmácia. A escola de farmácia que nós tínhamos aqui em Paraíso, que foi fechada. E em cima aqui também. É tudo relacionado à escola de farmácia. Farmácia. Hoje não tem mais, ou? Não. Paraíso? Isso foi em 1970. Mas tem escolas de enfermagem? Tem, de enfermagem tem. Isso aqui o que é isso? São a prensa odontológica e os dentes. Os dentes. Aqui é para fazer o que isso aqui? Apuração da urna? Essa aí é uma urna de votação da Câmara Municipal. Câmara Municipal. Hoje tem as eletrônicas e eles estão falando que está dando muito problema.
com essa votação. Aí, ó. Coisa, vamos ver mais. O que é esse negócio aqui? O que é isso? Essas são pedras. Pedras. Pedras de caverna. Aqui na região tem ou não? Não. Tijolo? Tijolo. Aqui tinha cerâmica boa ou não? Tinha cerâmica aqui sim. Cerâmica, São Sebastião do Paraíso. Aqui nós temos o que é isso aqui? Isso aí é Bombonier, isso aí era do cinema. Cinema. Como que chamava o cinema? Cine Paraíso. Cine Paraíso. Olha aí. Cine Recreation, dois cinemas. E esse outro aqui? Essa Isso é pedra? uma corneta para poder anunciar os filmes nas ruas. Ai, que coisa boa. Nós estamos voltando aqui hoje, dia 1º de junho. Eu estou aqui no Museu a Casa de Cultura São Sebastião do Paraíso. E eu estou aqui junto com o Lucas, que não é doutor, mas é doutor em História, né, Lucas? A sua formação. Formação, sou historiador. Historiador? Parabéns, rapaz. Esse município aqui pertenceu inicialmente a Jacuí? Jacuí, exatamente. E quando que foi desmembrado? 1871. 1871. Foi, contornou-se cidade. É mais velho o São Sebastião do Paraíso do que Passos, né? O Bom Jesus dos Passos. Parece que, eu salvo engano, é assim. Paraíso é mais velho. Da cidade. E aqui era um galpão da Morgiana. Da Morgiana. E vocês fizeram uma adaptação Para funcionar o museu. funcional, um forro muito bem feito, né? Conservando todos os estilos, né? Esse portão aqui, o portão da Morgiana, né? Agora nós vamos dar uma saidinha, Lucas, você dá um empurrãozinho aqui em mim, só para a gente sair ali fora e terminar esse vídeo, certo? Então vai ser bom para dirigir esse negócio aí. Né? Aqui é um lugar de Exposições temporárias. exposições temporárias. E é um auditório, né? Tem Para palestras, eventos culturais, E- pequeno porte. Nós vamos sair aqui devagarinho. Olha, ó. E eles estão preparando aqui fora para fazer uma festa, né? Isso, a festa. Mas vocês colocam essa cobertura aí porque vai chover, viu? O tempo está anunciando chuva, viu? Olha aí, ó. Aqui a linha de trem passava aqui. Isso, exatamente. E aqui é a plataforma de embarque. A plataforma de embarque, É aqui. né? Aonde nós estamos. A Morgiana foi desativada quando? 1992. Mil? Que aí já era 1992, já era FEPASA, né? A Morgiana mesmo foi até 1970 e alguma coisa. Aí passou a ser FEPASA. E a FEPASA continuou funcionando ou não? Continuou até 1992. E a FEPASA ainda tem os trilhos ainda? Como é que é? Ou não? Na região? Bom, aqui como foi tudo desapropriado, não tem mais, né? Agora na zona rural ainda tem locais que tem Os trilhos. os trilhos. Aqui é a entrada, né? Isso. É a entrada, eu vou terminar esse vídeo aqui, ó. Aqui tem Informação que a gente tiver, questões de trabalhar com as crianças, né? Com as escolas. Era esse trilho mesmo? Esse é aqui. Rapaz, eu estou vendo aqui, ó, 1958, quando foi nessas barras. E tem desses trilhos na zona rural ainda ou não? Tem. E pertence a quem? A FEPASA? Na verdade, pertence ao município, porque foi tudo desativado, né? Certo. Foi desativado e o município desapropriou. O que é 267 ali? O que é isso? É o Aí número da de uma locomotiva. locomotiva. O número dela, O número dessa o locomotiva. modelo dela é 267. E aquele moço que está ali em cima, É o patrono, Antônio Carlos Pinheiro de Alcântara, patrono da Casa da Cultura. não deis a sorte, tanto inútil, sem a virtude algum valor. Como é que é isso, João? Esse dito dele, É a frase dele. a frase, localizada aqui, ó, Oliveira. Que coisa boa, viu? Eu estou terminando aqui na Casa da Cultura, mas eu ainda quero aqui
É muito bonito essa cidade, então eu quero terminar esse vídeo aqui do lado de fora. E eu vou pedir o Lucas, ô Lucas, você vai segurar a minha câmera, e você vai dar dali de fora você vai dar uma painel assim, bem com a mão firme. Aí ó, você segurando aqui embaixo, bota uma mão embaixo, que você aí você vai devagarinho, parando, vai devagarinho, vai devagar, parando. Você vai ter uma visão assim, bem devagarinho. Toda frente, bem devagar, Para aí. São Sebastião do Paraíso. Obrigado por você, viu? Foi um achado aqui na cidade de São Sebastião do Paraíso. Aquela casa antiga ali, daquela telha de cumbuca, de quem? O que é aquela casa? Não, não tem nenhuma referência para poder passar sobre ela. Simplesmente um galpão, né? Agora, o que era, eu não sei se é isso. São Sebastião do Paraíso, dia 1º de junho de 2017. Estamos aqui no prédio da estação ferroviária, tombado pela lei 2027, de 9/7/1992. Aí, muito bonito. Valeu, meu irmão. Valeu. Vou ter aí, ó, Casa da Cultura. Vamos ver se eu pego aquela. São Sebastião do Paraíso. Cidade bonita, né? Histórica. Como que chama essa praça aqui? Olegário Maciel. Olegário Maciel. Muito bom.